Analise os itens abaixo e logo em seguida marque a alternativa correta. Seja um campo vetorial f igual a x, yx, eu percebo o seguinte, que o meu y está no lugar de x e x está no lugar de y. Esse é conservativo, cuja função potencial é dada por f de xy, que é igual a xy. Olha só, que loucura, hein? Então vamos lá, campo vetorial aqui, certo? E aqui no lugar de x eu tenho y e aqui eu tenho x. Isso daqui poderia ser qualquer campo, bicho. Poderia ser qualquer campo mesmo, certo? Agora está dizendo que ele é conservativo, cuja função potencial é f de xy, colocar ali em cima, que é igual a x, y, tá? Vamos ver aqui. D de f d de x é igual a y. D de f d de y é igual a x. Então, esse daqui, ó, é o meu f. Agora veja, ó. O meu f de yx é igual a isso daqui. Ah, eu vi errado aqui, gente. Eu tô pensando aqui que é um f, que é um fzão de yx. Não. Mais simples que isso. É um f de abre parênteses, é isso mesmo. Aqui é um f de xy normal. Certo? E é exatamente isso, isso está certo. Um integral de linha dessa daqui é independente do caminho. O que é que a gente precisa fazer para saber se realmente é independente do caminho? Primeiro, é uma função simplesmente conexa e aberta? Sim. Então, se o hot der zero, já foi. Aqui eu tenho P e aqui eu tenho Q. Então, quero que isso daqui com relação a x vai dar 2y. Menos isso daqui com relação a y vai dar 2y também. Sendo assim, o hot é zero e essa daqui está certa. Certo? É simplesmente conexa, como nós falamos na questão anterior. E tem um hot igual a zero, é conservativo. Sendo G um campo vetorial conservativo, então a integral de GDR é igual à integral de caminho de GDR, que é igual a G de B menos G de A, onde B e A são pontos extremos da curva C e G é a função potencial associada ao campo G. Ele está dizendo que G é um campo vetorial conservativo. Vamos colocar ele aqui, ó. G tem uma função de P de xy aqui, tem uma função de Q de xy aqui, PQR. Certo? Esse é o meu campo G e ele é conservativo. Logo tem um hot igual a zero. Ele está dizendo que a integral desse G vezes dr, ou seja, a integral desse campo conservativo, ele colocou aqui é igual a integral de Gzinho. Quem é Gzinho? Gzinho vezes dr é igual a G de B menos G de A. Ele não falou quem é Gzinho aqui, não. Bom, seguindo o raciocínio aqui, ele está colocando Fzão e colocando Fzinho como se fosse a minha função potencial, né? Poderia fazer a mesma coisa, só que ele não disse quem é Gzinho aqui, bicho. Aí fica difícil. Bom, considerando que Gzinho é a minha função vetor... Considerando que aqui, tudo bem. G é a função potencial. Aí tudo bem, falou aqui embaixo. Beleza, G é essa função potencial. E C,
de B a C aos pontos extremos da curva, tá? Tudo bem, isso daqui é correto, desde que esse B seja o final e o A seja inicial. Então, agora, isso daqui é que tá errado. Isso daqui não é integral de G vezes dr, não. Tá? Então, se não tivesse isso daqui, a questão estaria certa. Mas como tem, tá dizendo que a integral do meu campo do meu campo conservativo é igual à integral da minha função potencial. Isso não é verdade. Sendo F um campo de forças conservativas. Não, sendo F um campo de forças conservativa, tá? Com função potencial F, então dizemos que V é igual a menos F, a energia potencial do campo em um determinado ponto, ou F é igual a menos. São verdadeiros usei. Deixa eu colocar logo isso aqui. Então vamos lá. Então aqui é o seguinte. F é um campo de forças conservativas, ou seja, um Fzão aqui. Sempre nessa questão aqui ele faz o Fzão como o campo, né? E o potencial como F aqui. Então meu potencial é meu Fzinho aqui, que não é um escalar, que é um escalar, tá? Então dizemos que V é igual a menos Fzinho. V igual a menos Fzinho é a energia potencial do campo em um determinado ponto, tá? Ou seja, a energia potencial desse campo, ele está dizendo que é igual a menos Fzinho, né? Bom, eu quero que vocês vejam um vídeo aqui interessante, tá? E esse vídeo é o seguinte. Olha só isso daqui, ó. A gente acabou de fazer as contas de tudo isso daqui e viu que na realidade esse F aqui, ó, isso deveria ser o gradiente de Fzinho e não menos. Por que esse menos aqui? Como é isso daqui? Isso é importantíssimo, tá? E é só uma questão estética, tá? Vamos dar uma analisada nesse vídeo aqui e vamos ver. Do vídeo passado sobre campos conservativos, e nesse vídeo a gente vai explorar a aplicação na física dos campos conservativos, no caso, na definição de trabalho de uma força conservativa e na conservação de energia mecânica. Bem, aqui eu tenho um campo vetorial, que nesse vídeo eu vou chamar de força, e essa força, esse campo, ele é conservativo, ou seja, ele tem uma função escalar associada a ele, e essa função é o potencial. Então essa força vai ser menos o gradiente de uma função chamada de potencial. Bem, no vídeo passado sobre campos conservativos, a gente deixou positivo aqui na frente do gradiente da função potencial. Mas aqui, agora a gente colocou o sinal de menos. Por que isso? Bem, isso é apenas um capricho dos físicos. Não há nada de relevante em colocar esse sinal de menos na frente da derivada direcional da função potencial. Isso daí é apenas para ficar mais bonito visualmente quando chegarmos numa lei de conservação de energia mecânica. Porque aí teremos uma lei de conservação de energia mecânica aditiva e não subtrativa. Vocês vão entender por que mais para frente. Mas é apenas por comodidade. Então vamos supor que eu tenha um objeto e esse objeto esteja num campo vetorial. E esse campo vetorial é um campo conservativo, ou seja, respeita essa igualdade. Se eu ir com esse objeto do ponto A até o ponto B por um caminho L, esse objeto ele vai sofrer um trabalho, ou melhor dizendo, essa força ela vai realizar um trabalho sobre esse objeto. E esse trabalho ele pode ser calculado com a integral dessa força, pelo caminho L. Então o trabalho dessa força F para levar o objeto de A até B vai ser igual à integral de linha de L, no caminho L, da força produto interno com o deslocamento. Então esse é o trabalho de uma força. E isso é uma definição genérica, não é só para campos conservativos. Qualquer força, até mesmo as não conservativas, tem essa definição de trabalho. Mas as forças conservativas vai ter uma consequência para isso. E vocês já podem imaginar qual é. Nós falamos no vídeo passado que campos conservativos, essa integral aqui depende apenas do ponto final inicial. Então, o meu trabalho para levar do ponto A para o ponto B vai ser somente a função
potencial avaliada no ponto B, que é meu ponto final, menos a função potencial avaliada no ponto A. Mas agora tem que tomar um certo cuidado, porque agora a gente tem um sinal de menos aqui na frente. Então se eu integrar ambos os lados, se eu integrar f na curva dl, na curva L, isso daqui vai ser a integral desse gradiente, mas como está menos aqui, vai ficar menos a integral desse gradiente de φ. Isso daqui vai resultar não mais em φ de B menos φ de A, mas sim em menos φ de B mais φ de A. Pois eu multipliquei essa integral pelo sinal de menos, por menos 1, certo? Então vai trocar os sinais aqui. Isso aqui é a mesma coisa que dizer φ de A menos φ de B. Se isso daqui a gente chamar de delta φ, ou seja, a variação de φ, isso daqui, como é o oposto, eu posso chamar de menos delta φ, ou seja, menos a variação do potencial. Essa integral aqui eu chamei de trabalho. Então, chegamos que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Então, chegamos à conclusão que o trabalho realizado por uma força conservativa é igual a menos a variação da energia potencial. Mas a gente sabe, pelo teorema da energia cinética, que a gente já provou aqui no canal, que o trabalho ele também é igual à variação de energia cinética. Então eu posso falar que a variação de energia cinética é igual menos a variação de energia potencial. E se eu jogar essa energia potencial para o outro lado, somando, eu fico que a energia cinética mais a energia potencial, a variação de energia cinética mais a variação de energia potencial, vai ser igual a zero. E esse zero, ele tem um nome. A gente vai chamar ele de variação de energia mecânica. Então, no caso de forças conservativas, a variação da energia mecânica do sistema é zero. Ou seja, se o corpo ganhar energia cinética, a energia potencial diminui. Se o corpo ganhar energia potencial, a energia cinética diminui. Então as duas formas de energia variam de forma a manter a variação da energia mecânica zero. Ou seja, a energia mecânica em um sistema onde só há forças conservativas é uma constante. Ela não varia. Então essa é a chamada lei de conservação de energia mecânica. E agora vem a questão do sinal. Lá no começo a gente colocou o sinal aqui menos, enquanto que no vídeo anterior a gente deixou o sinal mais. E agora eu explico por quê. Se a gente tivesse deixado o sinal mais aqui, nós teríamos isso daqui. Nós teríamos uma variação positiva de energia potencial. Ou seja, ΔT seria igual a mais ΔΦ. E quando a gente jogasse esse ΔΦ para o outro lado, a gente teria ΔT menos ΔΦ igual a zero. Bem, isso daqui não é muito agradável aos olhos do físico. Pelo menos quem pensou nessa lei não achou isso muito agradável. Não achou agradável ter uma lei de conservação com um sinal de menos aqui. Mas isso é algo que não interfere em nada na física. É apenas a mudança de um sinal. Os físicos acharam mais visualmente bonito ter uma lei de conservação aditiva do que uma lei de conservação subtrativa. Mas é apenas capricho. Não tem nada de relevante fisicamente nisso. E para finalizar, se um objeto estiver caminhando sobre um campo vetorial, sobre um campo de força conservativa, e se essa força realizar um trabalho em um circuito fechado, se essa força é conservativa, então o trabalho dessa força em um circuito fechado, como sabemos, vai ser zero. Ou seja, a energia que eu gastei para ir de A até B, o sistema me devolve na volta. Ou seja, tudo que eu gastei para ir de A até B, a natureza me paga na volta. E no fim, o trabalho em um circuito fechado é zero se a força for conservativa. Ou seja, se eu sair de um ponto A e ir para um ponto B e voltar para o ponto A, não há nenhum gasto energético em um campo conservativo. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo e não deixe de curtir nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo. Então, sendo isso um capricho dos físicos, tá? Sendo isso o capricho dos físicos, então perceba o seguinte aqui, que o meu F vai ser igual a quem? A menos o gradiente de Fzinho. Olha só. Onde Fzinho é a minha função potencial. Então, por que isso, né? Eu queria só que você se lembrasse, daqui a pouco a gente vai fazer várias aplicações para a física, que o meu campo elétrico, lembra? É igual a menos o gradiente de quem? Da minha função potencial, não é? Vezes Q aqui, ó. Tá? Então, isso daqui também é uma coisa que a gente vai ver bastante. Então, o que é que acontece? Simplesmente,
o nosso ΔF para os físicos. O nosso ΔF vai ser φ de A menos φ de B. Certo? Os físicos determinaram isso daqui. Então, menos delta potencial é igual a φ de B menos φ de A. Que é a mesma coisa, só conjecturou isso daqui. Se isso daqui é assim, então o meu F vai ser igual a menos o meu delta F. Certo? Eu poderia até colocar aqui delta não, gradiente, né? Ou seja, essa alternativa aqui ela está certa também. E aí ficou a 1, 2 e 4, que é a C. Certo?